Olá, pessoal, boa tarde, muito bem-vindos à nossa 8ª live da vacina empreendedora da MyPlace Office. Hoje nós vamos falar um tanto aí sobre a situação que a gente está vivendo, né, e o que a gente pode fazer do lado tributário, do lado trabalhista, com as nossas empresas, enfim, uma visão geral de como é que a gente pode estar aproveitando esse momento para se preparar e para melhor passar por essa tempestade. Antes de mais nada, eu sou o André, para quem não me conhece, sou o CEO da MyPlace Office. Queria agradecer todos os parceiros, sócios, colaboradores, franqueados, etc., que são muito bem-vindos aqui com a gente hoje, e esperamos que vocês continuem assim. A gente vem fazendo essas lives 2 vezes por semana, a intenção é continuar mais um pouquinho para que a gente sempre aprenda um pouquinho mais e tenha um pouquinho mais de informação nesse período. Hoje nós vamos trazer com a gente aqui a doutora Fernanda Leles, que é advogada tributarista, especialista em tributário, contadora, e ela vai contar para a gente um pouquinho aqui como é que a gente faz nesse momento para se preparar um pouco melhor as nossas empresas e para que a gente saia melhor dessa. Fernanda, muito bem-vinda, vamos que vamos. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem, André? Tudo bom? Como é que Tudo está? bem. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando bem, né? Nos preparando para sair bem, né? Que o importante é sair bem. Estamos todos no mesmo mar, mas temos que sair um mar bem. Tempestuoso, né? Mas Exatamente. É um mar, né? Olha, a gente está pegando uma ressaca, né? Na verdade. É verdade. Mas a gente vai sair dessa melhor. O barco tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Por isso a gente tem que tomar medidas que nos façam chegar lá bem, né? Exatamente. Esse é o caminho. Para isso que a gente está aqui, para aprender um pouquinho, cada vez mais saber como atravessar esse mar tempestuoso aí com o barco que a gente tem, não deixar ele, né, fazer água. Se fizer água, tem que tirar a água dele para não deixar afundar. Tem que tirar água. E exatamente. Vamos levando, né? Vamos para frente. Logo nós vamos sair dessa e vamos sair melhor, se Deus quiser, para todo mundo. Fernanda, muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Logo eu volto. Tá Obrigado. Bom. Vamos Obrigada. que vamos. Vamos. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o André, a MyPlace, toda a sua equipe pelo convite. Nós somos parceiros de trabalho, quase assim, vamos dizer que somos amigos e trabalhamos juntos. E nas nossas conversas surgiu a ideia de fazer essa live para apresentar questões que são do momento. Essa pandemia que acometeu todo mundo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, está todo mundo numa situação difícil. E soluções e medidas que já foram tomadas pelo governo e que a própria pessoa jurídica ou pessoa física podem fazer para sair bem dessa situação, para não sair endividado, para não sair quebrado, para tentar se segurar até lá, quando voltar tudo a andar normalmente, a vender, a produzir, a prestar serviços de uma forma normal, a receber os atrasados, os que foram negociados, as reduções que foram fornecidas de bom grado pela situação, que voltem ao seu status quo antes dessa situação. Então, é um breve resumo, porque é muita coisa. A gente vai falar de algumas coisas tributárias, trabalhistas, que preocupam muito os empresários e os funcionários também, né? E os contratos de locação, de compra, de venda, e os contratos. O que a gente pode fazer com tudo isso? Eu vou começar falando da parte tributária. As empresas foram agraciadas, vamos dizer assim, pelo governo, com algumas prorrogações dos seus impostos, das suas contribuições, dos tributos de uma forma geral, especialmente o Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional tiveram uma prorrogação do pagamento da DAS. A DAS que venceria em abril, ela vai vencer em outubro. A que venceria em maio vai vencer em novembro, e a que venceria em junho vai vencer em dezembro. Isso foi muito bom, porque o tratamento simplificado, ele é justamente para que as empresas possam girar, a maioria das empresas hoje são do Simples Nacional, e para que haja liquidez, essas prorrogações, olha, não vou precisar pagar a minha DAS esse mês, ela garante uma folha de pagamento, ela garante aquele pequeno subcontratado dessas empresas, que às vezes depende daquele trabalho exclusivamente. Então, assim, essa prorrogação do Simples Nacional foi muito boa. Tivemos problemas, porque, por exemplo, São Paulo, vamos falar de São Paulo. O ISS
de São Paulo, mensal. Eu sou do Simples Nacional. Quando eu entrei lá no PGDAS, tinha uma surpresa lá no PGDAS. Eu não conseguia fazer o PGDAS e gerar a guia com vencimento prorrogado, porque o ISS de São Paulo aparecia lá o vencimento para 22 do 7. Que bonito, né? O que aconteceu? Isso eu vi até o dia 16 de abril. Eu tentei lá e eu não estava conseguindo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma DAS avulsa para você gerar com a prorrogação que o governo federal te concedeu. Ou seja, é tudo tão novo que nem o sistema ainda está preparado. Então, assim, o contribuinte, a pessoa jurídica, ela tem que estar atenta, acompanhar com o seu contador. Às vezes o empresário acaba tendo um distanciamento do contador. Meu contador faz. Não, mas acompanha, pergunta, tá fazendo? Precisa de algum documento? Porque quanto mais você deixar ao acaso, vamos dizer assim, e não se atentar se está sendo feito, se está sendo cumpridas as obrigações acessórias, você pode sair dessa pandemia bem mal. Você pode sair com dívida, você pode sair com multas. Mas nesse período tem uma excludente de multa. Olha, eu não posso ser multado porque eu estava nesse período, mas será que você tinha que ter cumprido as suas obrigações que não o pagamento, entregar a declaração? Você tem que ver tudo isso com o seu contador. As obrigações acessórias do Simples também foram prorrogadas, assim como a declaração de imposto de renda da pessoa física também foi prorrogada para junho a entrega. Então, assim, deu uma calmaria, porque, assim, as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Imagine pensar em elaborar uma declaração de imposto de renda, né? Pensa naquele pequeno trabalhador, recebeu um informe da empresa, ele só tem aquele informe. Ele não sabe se ele vai ter um emprego do mês que vem, ele não vai estar preocupado que ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Você, pessoa jurídica, eu não sei nem se eu vou conseguir pagar a minha folha, eu não vou pagar os meus impostos. O empresário, ele sempre pensa, eu vou pagar a folha, eu vou tentar ao máximo manter o meu colaborador, porque a minha empresa é o meu colaborador, né? Então, essas obrigações sendo prorrogadas e suspensas para o Simples Nacional foi muito bom. As outras empresas, lucro presumido e lucro real, elas tiveram de presente a prorrogação do PIS e da COFINS, mas o imposto de renda e a contribuição social continuam normais. O ISS normal, São Paulo, ISS normal, e ICMS também. Ou seja, no âmbito federal, para as outras empresas, não via, assim, aquele esforço do governo, né, de, olha, vamos suspender tudo como fizeram para o Simples Nacional. E o que aconteceu? Muitas empresas do lucro real e presumido foram para o judiciário. Foram lá e, olha, o judiciário. O governo suspendeu para o Simples Nacional. Só que eu também estou em situação difícil, eu também tenho folha de pagamento, eu também estou tendo contratos que estão sendo rescindidos, suspensos, ou simplesmente a pessoa não vai me pagar e eu não tenho como pagar imposto de renda, contribuição social e os outros tributos federais e estaduais. Essas pessoas conseguiram no judiciário prorrogar esses tributos também. Então, assim, se tem algum dos participantes que não está no Simples Nacional e está numa situação de, olha, preciso pagar o imposto de renda, meu contador mandou a guia, preciso pagar a contribuição social, meu contador mandou a guia. Eu acho que você poderia adotar uma medida judicial. Procura um advogado, um tributarista, e faça uma medida judicial para prorrogar o vencimento disso. As decisões têm sido unânimes. Em primeira e segunda instância, têm sido prorrogados os tributos, contribuição social, imposto de renda, porque são necessidades básicas que prevalecem sobre essas que não são básicas. É o salário do trabalhador, é a manutenção da necessidade do próprio sócio da empresa, que vive da empresa, né? Então, assim, isso em todas as decisões tem vindo assim, são necessidades básicas, é uma medida de necessidade. Eles não estão falando assim, eles falam de urgência, mas eles falam da necessidade. Então, esses aspectos tributários, essas medidas que foram tomadas, elas beneficiaram, de uma certa forma, as empresas, deram um fôlego para passar por este momento, porque, né, não tem fluxo de caixa, não tem tanta liquidez como teria numa situação normal, né, e você não vai sair demitindo pessoas, porque quando passar tudo isso, e vai passar, você precisa dessas pessoas. Uma coisa que não está no material do PDF, que será disponibilizado para vocês, é que eu deixei para comentar mesmo, porque é a título de conhecimento, de curiosidade. Tem um projeto de lei complementar tramitando
eles querem instituir um empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é assim, ele é um tributo que ele existe por um período determinado e ele atinge, é eleito sujeito passivo, alíquota, fato gerador, tudo bonitinho. Só que esse projeto de lei, o que ele está fazendo? São dois, na verdade, um para instituições financeiras e o outro para as empresas que tenham renda em 2019 acima de 4,8 bilhões. Eles querem tributar essa renda de 2019, a base de cálculo seria essa, mas para a pessoa pagar agora. Essa alíquota vai variar de 0 a 10. Ou seja, é só para alertar que por meio de um tributo que eles prorrogaram agora, né, eles prorrogaram muitos tributos, eles vão instituir um novo, eles pretendem, né, o governo pretende, para pagar as despesas que o governo está tendo que empenhar, né, com a Covid-19. A manutenção dos salários, essa prorrogação, que provavelmente o governo vai se socorrer de empréstimos, enfim, porque a gente sabe, o governo não tem dinheiro no caixa para tudo isso. A gente sempre pergunta, quem vai pagar essa conta? Essa conta alguém paga, e é sempre o contribuinte, né? É sempre o povo que paga essa conta. Então, assim, existem dois projetos de lei complementar já falando do empréstimo compulsório. Tem várias questões que podem ser discutidas, mas, assim, nada vem de bom grado, né? Ele dá com uma mão, mas essa mão foi aberta, alguém tem que pôr o dinheirinho aqui de volta, né? Porque esse dinheirinho já tinha seu destino, já tinha sua finalidade, e esse dinheirinho vai ter que voltar. Então, assim, são notícias que todo mundo pode pesquisar sobre esses empréstimos que estão tramitando na Câmara e que podem causar um rebuliço no final de tudo isso, né? Porque tem várias questões que podem derrubar essa lei complementar, várias inconstitucionalidades, e assim, quando a gente sabe, por isso que temos que sair bem. Você não pode sair endividado, você não pode simplesmente deixar de cumprir as suas obrigações acessórias decorrentes de tributos porque ele foi prorrogado, se ela não foi prorrogada. Um detalhe, a DCTF, para quem não é do Simples Nacional. Ah, mas a DCTF foi prorrogada. Tem uma instrução normativa que fala a DCTF Web não foi prorrogada. A DCTF comum, aquela que todo mundo já conhece, sim. Então, assim, a gente tem que estar atento. Falar, não, mas está prorrogado, não vou nem me preocupar. Tem que se preocupar, você tem que acompanhar com a sua contabilidade, procure um tributarista, veja o que ele fala. Sabe, o tributarista, o nosso André, ele sabe, eu sempre fico, André, preciso de tal coisa. O Mário, esqueci de agradecer ao Mário, querido, um abraço para você. Eu sempre fico, Mário, preciso de tal coisa. Mário, e agora? Vou te mandar. Mário, olha, tal documento. Então, assim, o contador e o tributarista são esses profissionais chatos, né, no caso, olha aqui, a palestrante falando que ela é chata, mas que são essenciais, que eles ajudam a você sair disso sem dívidas tributárias, porque, assim, uma coisa que ninguém gosta de pagar é imposto. Eu não gosto de pagar imposto, ninguém gosta de pagar. Então, assim, mas a gente tem que pagar, porque o governo vive disso. Mas essa conta que está sendo gerada por essa situação, alguém vai pagar, e seremos nós. Por isso que a gente tem que sair daqui bem. Tributário é basicamente isso, não tenho muita coisa para falar, porque tem prorrogação de obrigações acessórias, não teve redução de imposto, não teve redução de alíquota, só foi prorrogado mesmo. O que está pegando são as obrigações acessórias. No material em PDF tem lá as obrigações acessórias que foram mantidas, dentre elas as ECFs, a RAIS, EFD REINF, presta atenção, hein, gente? Não esqueçam das obrigações acessórias, porque quando você não entrega, quando você não cumpre, tem multa. E você pode discutir agora, mas essa vai ser uma discussão complicada, você ser penalizado, porque você poderia ter cumprido, não implicava em pagamento do imposto, né? Então, veja da melhor forma que você pode fazer. Agora, pensando no trabalhista e nesse empréstimo compulsório que eu falei, que é esse tributo que eles estão querendo instituir para as empresas comuns, tudo bem que o patrimônio é de 4,8, mas se está vindo para essa pessoa jurídica, patrimônio não, que teve um rendimento em 2019 de 4,8 milhões, virá para os outros. Todo mundo vai pagar essa conta, pessoas físicas e jurídicas.
E uma coisa que sempre pesa muito, o direito do trabalho, as relações de trabalho. A contribuição previdenciária patronal é o imposto que mais pesa, que encarece a mão de obra, que encarece os produtos e serviços e que, por vezes, nos torna menos competitivos no mercado externo e até mesmo no mercado interno, né? Porque quem fica na ilegalidade, vamos dizer assim, quem não tem a mão de obra registrada, quem não tem esse funcionário registrado, ele não vai ter passivo tributário, então ele consegue vender mais barato, ele não vai pagar contribuição previdenciária até que ele seja pego por uma fiscalização. Mas quem tem e está agora, né, se vendo sem aquela entrada de caixa que era acostumado, o que o governo fez? Isso foi uma coisa boa, só que é a famosa conta. Suspensão do contrato de trabalho. Por meio da MP 936, foram instituídas a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada com a redução proporcional do salário. Houve uma discussão, porque no começo essa MP veio era 927, e ela veio assim, olha, vai suspender, não vai ter salário, não vai ter nada. Depois, acho que foi praticamente no dia seguinte, o nosso presidente foi e falou, não, tira esse artigo. Tirou. A suspensão do contrato, o que vai acontecer? Você pode suspender por até 60 dias o seu contrato de trabalho com o seu funcionário por meio de acordo individual, se ele ganhar até 3.135. Outra questão, falaram, como assim vai fazer acordo individual? E o sindicato? Porque no nosso país, para você fazer qualquer acordo, o sindicato da categoria tem que representar esse empregado, afinal, ele é a parte vulnerável da relação de trabalho, né? Porque o empregador seria o que tem, além de ter o risco do negócio, vamos dizer assim, é o que tem o poder, né, de contratar, de pagar salários, é ele quem tem o poder. Então, o empregado é sempre visto como uma pessoa que é vulnerável na relação de trabalho, né? Então, o que foi feito? Essa suspensão é boa. O que o governo falou? Não, eu vou pagar esse salário. Se você teve uma receita, deixa eu ver, até esqueci a receita, gente, já falei tanto sobre isso que 4,8 milhões, eu vou pagar, pelo período de suspensão, eu vou pagar. Seria como se fosse um seguro-desemprego, mas não é o seguro-desemprego. Eu vou pagar esse valor, esse período, no teto do seguro, né? Então, assim, só que isso também gera uma estabilidade para o empregado quando ele voltar. Você não pode demitir, né? Pelo tempo da suspensão. O governo vai pagar esse período, vamos supor, eu não sei quanto sei lá, vamos chutar um salário. Ai, olha, meu empregado, ele ganha R$2.000. Eu não tenho seguro-desemprego de R$2.000. Eu tenho o seguro-desemprego de 1.800 já esqueci aqui. R$1.800, vamos, 1.813. O que o governo vai fazer? Se a pessoa ganhar, esse é o teto, se ela ganhar 2.000, ela vai receber até o teto. Ele não vai pagar o salário integral da pessoa. E você, empregador, se você quiser, você pode complementar. Isso pode fazer parte do acordo individual. Para você até manter o seu empregado. Você complementa, a diferença, ele tem essa renda desse benefício emergencial do governo, e você complementa. É uma forma de você até valorizar o seu empregado, né? Ou você pode fazer um contrato de redução de salário com a redução proporcional da jornada. Esse caso da redução proporcional da jornada tem redução de 25, de 50 e de 70. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Aqui é muita informação. De 25, de 50 e de 70. Isso também gera estabilidade pelo dobro do período da redução. Você pode fazer acordo individual também. O STF já falou que o acordo individual, nessa situação, ele é permitido porque a situação é de necessidade. Imaginem se todos os empregadores fossem lá no sindicato daquela categoria e apresentassem os seus acordos. Até o sindicato analisar, ia perder o sentido a medida, né? A medida emergencial, ela não teria sentido. Então, o que acontece? Você pode fazer isso, inclusive para empregador doméstico, quem tem empregada doméstica também pode fazer isso, também alcança os empregadores domésticos. Aí o que você faz? Como que vai ser pago isso? A dúvida, o trabalhista é uma coisa que tem parado muito em todos os debates, o tributário tem ido tranquilo. Agora, o trabalhista, o que se pergunta? Como que vai ser pago esse auxílio? Vai ser igual ao do seguro-desemprego? Eu vou ter que ir lá na Caixa
Não, o empregador, assim, a princípio, não. O empregador, ele vai informar no e-social e no empregador web. Deixa eu beber um pouquinho de água, peraí. E no empregador web. No e-social e no empregador web, o empregador vai informar uma conta corrente ou uma conta poupança. Esses dados, ao que tudo indica, o governo vai usar esses dados para fazer o depósito do benefício emergencial para o empregado, que teve o seu contrato suspenso ou que teve o seu contrato com jornada reduzida e salário reduzido. Feito isso, informado certinho lá, o empregado vai começar, o empregador tem até 10 dias para fazer essa informação, tanto para o sindicato, você vai informar lá no empregador web, o empregado vai receber o benefício dele em conta corrente, ao que tudo espera, é tudo muito novo. Porque não faria sentido algum você fazer como no seguro-desemprego, que a pessoa recebe toda a documentação, vai lá na Caixa Econômica, dá entrada no seguro-desemprego. Perderia até o sentido do, vamos dizer, do isolamento, da motivação para que houvesse essa redução da jornada. Se a pessoa pode ficar saindo para ir no banco, imagina quantas pessoas iriam na Caixa Econômica para dar entrada no seguro-desemprego. Ah, mas e se o meu empregado doméstico, ele não tem conta? Ele não tem conta corrente. Acontece. Eu tenho uma moça que me ajuda aqui na minha casa, ela não tem conta em banco. E assim, se eu falasse uma coisa assim, olha, eu preciso que você abra uma conta, ela ia falar, mas eu não tenho conta em banco. Então, assim, o que você faz? O que o governo vai fazer? Se a pessoa não tem conta, esse valor, eles vão criar uma conta, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. E essa pessoa vai se dirigir até esses bancos e lá ela vai receber. Como será feito isso? A gente, assim, eu não vi uma divulgação de como vai ser, se ela vai ser notificada, eu acho que eles vão divulgar ainda. Mas, a princípio, quem tem conta corrente ou conta poupança vai receber o valor do benefício emergencial nessas contas. E não, então, a gente acredita que não vai precisar de uma correria nem do empregador e nem do empregado para receber esses valores. E o que acontece? Quando você toma essas medidas de redução da jornada, olha, meu caixa está horrível, eu não tenho dinheiro. Se eu mantiver a minha folha no mesmo patamar, eu vou quebrar. Quando chegar lá em julho, eu não tenho dinheiro para nada. Então, eu sei que é difícil para o empregador, às vezes, falar para o empregado, olha, vamos reduzir a sua jornada, faça uma carta proposta. Eu aconselho a fazer uma carta proposta. Olha, empregado, considerando a situação, a nossa empresa, a empresa X, na intenção de manter o vínculo empregatício, por considerações, apresenta uma proposta para redução da sua jornada de trabalho e do seu salário. E você coloca lá como que você pretende pagar. Você faça as suas contas e veja se você vai reduzir 25%, 50% ou 70% do salário. Né? Para sair bem, para você poder chegar lá em julho, ou se você suspender esse contrato por 2 meses, quando chegar em julho, que você tiver que pagar de novo, você vai falar, poxa, eu tenho dinheiro para pagar. Porque se você não faz nada, fala, não, vamos deixar assim, vamos ver. Vai em maio, o Dória já está falando que vai ter uma saída aí da quarentena, em junho já vou faturar, mas e se a pessoa que você está pensando que você vai faturar também estiver na mesma situação e está lá pensando, não, eu vou negociar, porque em junho eu começo a trabalhar e eu pago. Então, não assumo risco. Não assumo risco de passivo tributário por multas, por obrigações acessórias que não foram cumpridas ou por tributos que não foram pagos, cuja o vencimento não foi prorrogado. Não assumo risco de manter uma folha de salário sem tomar nenhuma medida, não assumo o risco desse passivo trabalhista. O passivo trabalhista é pesado, que essas pessoas, infelizmente, se elas se sentirem lesadas, elas vão buscar os seus direitos, e quando vem um processo trabalhista, o processo trabalhista ele é agressivo, ele é mais agressivo do que o tributário. O tributário ainda tem todo um contexto de atingir só a pessoa jurídica, para chegar no sócio, tem todo um trâmite diferenciado. O trabalhista, a gente sabe que ele é agressivo. Ele é muito agressivo, ele tem umas regras diferentes. Até para você recorrer, mas vamos dizer que, tá bom, eu perdi em primeira instância, mas eu acho que eu posso recorrer. Para você recorrer lá na Justiça do Trabalho, você tem que depositar o valor da condenação. E às vezes é alto. E é um risco desnecessário. Então, tome as medidas que forem possíveis para evitar esses passivos, trabalhistas e tributários. Principalmente os trabalhistas. Reduza o contrato. Faça essa redução de 50%, de 70%. Veja a melhor forma de você manter o seu empregado,
não perdê-lo para quando sairmos de tudo isso, e eu tenho certeza que sairemos, e sairemos bem, sairemos para trabalhar e para que tudo volte ao normal, e você saia sem dívidas. Isso que é o principal, né? Você saia com dívidas pagáveis. O problema é sair com dívidas impagáveis, ou então, tipo, nossa, tem um passivo tributário de multa, por que eu não entreguei isso? Coisas evitáveis a gente tem que fazer já, não pode deixar para amanhã. Ah, mas a minha obrigação acessória só vem tal dia. Não, mas já entrega. Tá tudo pronto? Tem toda a documentação? Contador, tá com tudo certo? Falta alguma coisa? Entrega a minha obrigação acessória, porque eu não quero multa. Já que o PIS e COFINS, no caso de quem não é Simples Nacional, está prorrogado, ok. E o imposto de renda? Poxa, vamos falar como advogado? Eu não tenho condições de pagar imposto de renda. Faça uma ação para mim, por favor. Eu quero pagar imposto de renda só lá em julho, para prorrogar, para ter o mesmo tratamento das empresas que tiveram, das empresas que estão inseridas no Simples Nacional. Isso é muito importante. A forma como... É muito assunto. Eu tenho várias coisas anotadas aqui na minha cola, gente. É uma cola mesmo, tá bem assim, rabiscão. Só que se eu for falar tudo, a gente vai falar de tanta coisa e vocês não vão ter tempo para fazer as perguntas, que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco a gente abre as perguntas. E aí acho que talvez seja mais pontual e as dúvidas possam ser esclarecidas. Agora, assim... Passei a questão tributária, meu imposto está prorrogado, eu sou do Simples Nacional, eu já estou vendo a questão da prorrogação do meu contrato de trabalho, e eu já estou vendo a questão do meu contrato de trabalho, já estou fazendo, faça a carta proposta para o seu empregado. Ah, um detalhe, olha, o meu empregado não quer fazer o acordo de redução de jornada, ele não aceita fazer o contrato de redução de jornada. Você fala, tudo bem, você não aceita? Ele vai dar um não aceite na proposta e fala, então a gente vai fazer o da suspensão. Aí ele vai receber o auxílio do governo. Né? Às vezes o auxílio do governo, dependendo do salário da pessoa, se ele fizesse a redução da jornada, seria melhor do que ele fazer a suspensão do contrato de trabalho. Agora, se ele falar, olha, não, eu não quero, eu já vi, tá? Não quero a redução. Isso aconteceu assim, e eu vi, e foi na minha família. Eu não quero a redução e eu não quero a suspensão, eu quero continuar trabalhando, a empresa tem dinheiro. Foi exatamente esse o discurso. Você, como empregador, você pode fazer a rescisão do contrato de trabalho se ele se negar a qualquer uma das alternativas. Você pode fazer a rescisão do contrato de trabalho, porque você não tem condições de continuar mantendo isso. É melhor você rescindir agora o contrato de trabalho do que você acumular um passivo, né? Então, assim, isso são medidas extremas. Tem funcionário que às vezes não entende, mas eu acho que como essa comoção de pessoas, hospitais lotados, e essa coisa o dia inteiro na cabeça das pessoas, talvez as pessoas pensem em manter os seus trabalhos, assim como os empregadores. Eu aconselho, reduza a jornada. Se for o caso, suspenda. Não tenho dinheiro para nada, suspenda. Ah, mas não queria suspender. Tem a questão do empréstimo, que está até no material em PDF que vai ser enviado para vocês. Você pode fazer um empréstimo para você pagar a sua folha. Só que você concorda que é mais uma dívida, a não ser que você não tenha outra alternativa. Mas é mais um passivo que você vai ter. Você vai ter um passivo cível, né? Você vai ter um contrato de empréstimo que você vai ter que pagar. Ah, mas o juros está bom, eu vou pagar a folha, vou comprovar que eu paguei a folha. Tem que estudar, tem que ver se essa é a única forma para você continuar mantendo os seus empregados. Agora, os contratos cíveis, inclusive esse do empréstimo. O que aconteceu? Com essa pandemia, teve muito prestador, muito fornecedor, que simplesmente fez assim, olha, eu não vou entregar a matéria-prima para você fazer o seu produto, ou então, olha, eu não vou prestar esse serviço aqui que eu presto para você sei lá, vamos pensar aqui em um prestador de serviço de industrialização por encomenda. Olha, eu não vou fazer essa industrialização, eu não vou fazer essa peça que todo mês eu faço para você, porque eu tô sem mão de obra, eu não vou te entregar, e quando eu voltar eu vejo. É aquele efeito, né? Ele para, aí você não tem a matéria-prima, você para. Aí se você não para, você não tem nem para vender. De repente até o seu produto ou o seu serviço, o que você industrializa, ou o que você vende, ou o serviço que você presta, de repente até um serviço essencial. As mecânicas estão abertas. Então, de repente, você precisa de produtos de carro, de autopeças. Autopeças sempre é um setor muito, muito atingido por qualquer crise, né? Porque a pessoa, ao invés dela
pagar o conserto do carro, dela trocar o óleo do carro, dela fazer qualquer manutenção numa situação dessa, ela não vai fazer, ela vai encostar o carro. Esses dias até fiz uma ação para uma amiga empresária também do setor de lubrificantes, que o discurso dela foi exatamente esse, e eu coloquei exatamente isso na ação dela. Ninguém vai trocar o óleo do carro e vai deixar de comprar comida. Então, assim, são setores que não são essenciais. A mecânica fica aberta, porque o caminhão precisa rodar, mas, assim, se o seu fornecedor para, você para. Só que, e a multa? Eu posso penalizar ele? Ele está me prejudicando. Se eu tivesse aqui com a minha peça, eu estaria vendendo, eu estaria prestando meu serviço. Eu posso exigir uma multa dele? Então, no direito civil, com essa situação de calamidade pública, existe uma excludente de penalidades. Eu não posso ser penalizado porque eu deixei de fazer alguma coisa nessa situação. Não que assim, olha, já era uma coisa prévia, eu já sabia dessa dívida e eu simplesmente não paguei porque eu não quis pagar. Tem que ser assim, olha, eu estava impossibilitado de pagar. Se o seu fornecedor, o prestador de serviço, fornecedor de serviços ou de produtos, se ele tinha condições de te fornecer, o funcionário dele estava funcionando, ele estava operando, a não ser que ele prove que ele também não tinha condições de fornecer. Não é assim, não é uma carta branca para você simplesmente deixar de pagar as pessoas. Nossa, eu não vou pagar ninguém. Tá em pandemia, eu não vou pagar ninguém, porque tá em pandemia. Não vai ter juros nem multa. Não é uma carta branca. Porque essa pessoa que você talvez deixe de pagar, se ela comprovar que você poderia ter pago, você vai ter que pagar. Entendeu? Porque é uma situação que acometeu a todos. A todos. Mas não é uma carta branca para você simplesmente não pagar nada. Tem gente que não quer pagar nada, ela não quer nem prorrogar. Ela simplesmente, não vou prorrogar, não. Não notifica, não explica, olha, eu estou em situação difícil. Sempre tenha um posicionamento conservador. Explique para o seu fornecedor, explique para o seu cliente, olha, eu não vou poder entregar, porque eu estou nesta situação, eu estou sem mão de obra, eu estou sem material, eu estou impossibilitado de cumprir o nosso contrato. Eu não vou poder. Sempre tenha um posicionamento conservador. Pense sempre na boa fé. Seja razoável nas suas atitudes. Olha, eu não preciso não pagar, eu não consigo pagar tudo, eu pago só metade. Não, olha, eu pago 30% agora, e o restante a gente deixa para julho. Negocie. As negociações estão abertas. A mesa está aberta para negociações. É o momento de negociar. Então, não deixe essa coisa, não vou pagar. Ele não quer negociar comigo, então também não vou negociar com ele. Não faça isso. Negocie. Faça com que você não se constitua em mora, que não tenha juros, que não tenha multa. Faça isso para o seu cliente e também peça. Fala, olha, eu não tenho como prestar esse serviço. Olha, sabe o meu serviço deixa eu pensar aqui um serviço. Sabe o meu serviço de embalagem? Sabe aquela embalagem que todo mês eu faço para você colocar no seu produto? Então, eu não consegui porque eu tô sem mão de obra, tô sem material. Não faça assim simplesmente, não vou entregar. Liga, não faça assim, liga, não vou entregar não, tá? E não deixa para fazer as coisas em cima da hora. Porque a gente tem o controle, a gente sabe se vai dar para cumprir no prazo ou não. Avise, haja de boa fé. A boa fé, mesmo em momentos de calamidade pública, como estamos vivendo, é sempre, sempre essencial. Ela é a base de qualquer relação jurídica, tanto tributária, quanto trabalhista, quanto civil e até criminal. Ela é a base de tudo, a boa-fé. Olha, eu não fiz isso, mas eu fiz isso, eu avisei, eu te informei. Como é que você vai me penalizar? Se a pessoa te processar um dia te cobrando, fala, não, eu te avisei, olha aqui, eu falei para você antes, inclusive. Então, assim, tenha sempre na sua mente o que você gostaria que fizesse com você. Porque, assim, a conta vai chegar. A gente vai ter que pagar, a partir de julho a gente vai ter que voltar à vida normal, e eu acredito que a gente vai voltar bem, desde que você não assuma o risco de ter esses passivos trabalhistas, cíveis e tributários. Negocie com o seu banco, entre em contato com o seu banco, com o seu cartão de crédito. Prorrogue. Se não dá para pagar, prorrogue. Não, dá para pagar uma parte, mas eu não queria pagar a outra. Peça. Geralmente, as operadoras de cartões de crédito não estão dando. Você tem que entrar com medida judicial. Porque as instituições financeiras estão prorrogando os empréstimos, não tá na mesma situação. Então, pense sempre como que você vai estar em julho. Em julho você vai ter fôlego, você tem que sair com fôlego.
suspenda o contrato de trabalho, prorroga o seu contrato de prestação de serviço, o vencimento. Peça para o seu fornecedor, olha, segura, prorroga a minha fatura, mas peça por escrito, não deixa só na ligação. Faça um e-mail. Faça um e-mail. A gente hoje tem, o WhatsApp é prova para muita coisa, mas faça um e-mail assim, conforme falamos. Olha, prorrogamos para o dia tal, a fatura anexa, a fatura número tal, tal. Sempre formalize. Porque, e com o seu empregado, por isso que eu sugiro, faça a carta proposta. Faça a proposta da redução, ele vai dar o aceite. Ele deu o aceite na carta proposta, você vai lá com o acordo e ele assina. Ah, mas é muito papel, ele já não deu o aceite no acordo? Faça a carta proposta. Porque se amanhã depois ele falar, não, eu não tinha jeito, eu fui obrigado a assinar, senão ela ia me demitir, eu fui assediado. Não, você assinou inclusive a carta proposta, você aceitou, por isso que eu te apresentei o acordo. Entendeu? Então, haja sempre da melhor forma para se resguardar para o futuro. Porque o governo virá. Os projetos de lei de empréstimo compulsório já estão lá para esses grandes empresários que tiveram uma receita de 4,8 milhões no 2019. Isso é uma ilegalidade, mas virá. Está tramitando para esses, mas com certeza isso vai chegar nos pequenos e médios empresários, que são a grande maioria que levam esse país nas costas, e isso vai chegar. Então a gente tem que estar bem e tem que estar assessorado, tem que buscar assessoria. A gente da área jurídica, da área tributária, da área contábil, por mais que você acompanhe as notícias, é muita coisa mudando e ninguém tem certeza de como serão exatamente as coisas daqui para frente, mas se resguarde. Busque assessoria, prorroga seus contratos, veja se estão sendo cumpridos as suas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, cíveis, fale com todos, não deixe as coisas para amanhã. E pensando em deixar as coisas para amanhã, agora que eu vi, né, que já são... Precisamos abrir para perguntas, que eu acho que vai ser mais pontual. O que eu não souber responder aqui na live, eu peço que você coloque o seu e-mail na pergunta, que eu te respondo, porque tem muita informação. Se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui para sempre. Para sempre. Então, se você tiver dúvida, coloque o seu e-mail. Se eu não souber te responder agora, eu te mando depois e passo o meu contato. Eu não sei, acho que no PDF que vai ser enviado para vocês tem o meu telefone, é o meu telefone pessoal, é o meu e-mail pessoal. Pode mandar que eu respondo para vocês. E pensando como empresário e como pessoa, como povo brasileiro, né, que estamos aqui. A gente sabe que o nosso país não tem essa estrutura financeira, não tinha estrutura para a saúde, precisou fazer hospitais de campanha que estão sendo, pelo menos aqui em São Paulo, estão sendo usados, não estão lotados ainda os de campanha, mas para essas medidas, para esses benefícios emergenciais, né, que foram concedidos, porque os autônomos principalmente, né, só que assim, o critério de análise está muito estranho também, porque tem muito autônomo, que se você olhar os requisitos, você fala, nossa, teria de tudo para ter sido deferido e foi indeferido. Teve uma que inclusive me procurou ontem e falou assim, olha, foi indeferido. Ela é manicure, ela tem MEI, ela tem tudo. Ela simplesmente ela não recebeu. Falaram, não, quem tem MEI, quem tem Bolsa Família serão os primeiros. O dela foi indeferido. E ela, assim, ela é mãe de família, como diz, é chefe de família, e foi indeferido. Ela falou, o que eu faço? E você fica, o que você faz, né? Porque era o mínimo que o governo poderia fazer, mas infelizmente o nosso país não estava preparado, ninguém estava preparado, né? Mas o nosso país principalmente, se a gente tivesse algumas políticas públicas que atendessem mais a população, que chegassem mais até a população, talvez tudo isso seria mais rápido, não teríamos tantas surpresas, né? Por exemplo, o PGDAS, que não estava saindo, a DAS com a data do vencimento da prorrogação. Então, são surpresas que o contribuinte tem. Olha, a partir de agora, você vai suspender o contrato de trabalho. Eu, pessoa física, eu empregado, nossa, e a minha conta? Eu fiz uma conta pensando com um salário de, digamos assim, de R$4.000. Eu vou receber R$1.800 do governo. Você, empregador, pode completar. Mas pode não completar, porque você também está sem dinheiro. Então, assim, é uma situação que pegou a todos, então todos têm que conversar, é o que eu falei, a mesa de negociação, ela tem que estar aberta para todos,
para todos. E nunca a gente deve agir de má fé, a gente tem que agir de boa fé. Olha, fiz o acordo para redução da jornada e redução do salário, vou reduzir 25%. Informe os órgãos no prazo, não perca o prazo, porque se você perde o prazo, se você não acompanha o prazo, tem que informar em 10 dias. Se você não faz lá no empregador web, se você não vai lá no seu e-social, não transmite tudo bonitinho, não informa direitinho, quando você informar, que a partir dali que vai começar a contar para o seu funcionário. Então pense que ele tem as contas dele para pagar. Então pense, é o momento de pensar no outro também, não só na nossa situação. Poxa, eu sou do Simples Nacional, eu não estou pagando DAS, tudo bem, fiz o contrato de redução. Fiz, contador, já informou? Não sei, acompanha, porque tudo isso é uma situação que pode, no futuro, esse empregado falar, poxa, mas eu assinei no dia 10, você só informou no final do mês, então eu só vou receber no outro mês. Então, assim, pense sempre nos possíveis passivos, pense sempre na possibilidade de você ser acionado, de você ser cobrado, evite, haja de uma maneira cautelosa, seja cauteloso. Uma questão do empregador do auxílio, tem os valores que eu vou falar aqui para vocês. Quem recebe de 3.135, o empregado, 3.135 até 12.202, tem que ser feito por acordo coletivo, nesse caso. Esses salários, a gente sabe que são os salários que a maioria esmagadora dos empregados não tem, né? Então, a maioria dos acordos serão individuais mesmo. Agora, quem recebe acima de 2 vezes os 12 mil, que aí é bem menos mesmo, esse pode ser acordo individual, vamos supor. Eu tenho um salário de 40 mil porque eu sou diretor, eu sou SEO, eu tenho um cargo de confiança, eu sou um engenheiro de uma empresa X, de uma construtora, então eu tenho esse salário alto. Nesse caso, pode ser feito contrato individual. Olha, eu sou prestador de serviço, eu sou PJ, mas eu só presto serviço para essa empresa. Se na sua empresa você depende única e exclusivamente desse seu contrato, vá para a mesa de negociação, porque você também tem as suas contas. E se você não acionar, não chegar nessa pessoa e falar, olha, vamos conversar, como que faremos com o meu contrato? Se essa pessoa não te procurar, procure e seja flexível, porque todo mundo, como falamos no começo, estamos no mesmo mar e o mar está revolto, está de ressaca, as ondas estão batendo e batendo forte. Quem tem um pouquinho mais de condições está conseguindo passar, mas está difícil para todos. Então, assim, pontos relevantes. Obrigações acessórias no âmbito tributário. Veja se estão sendo cumpridas. Se você não cumpriu, cumpra o quanto antes. Mas esse imposto foi prorrogado. Ok, e o que não foi prorrogado, você pagou? Não paguei. Entre com uma medida judicial pedindo a prorrogação. Porque prorrogação desde que declarada a calamidade pública. Ou seja, lá de março, fala, olha, não tive condições de pagar o de abril, já não tenho condições de pagar o de março. Entre com uma medida judicial. Não se deixe constituir em mora. Não fique inerte. Faça, porque a multa virá, a cobrança virá. Até você se defender, mas é um período que, como você não falou, que tem excludente de punibilidade, que não vai ter multa, não vai ter juros, mas você não precisa esperar isso. Você não precisa esperar o fisco lançar uma multa contra você, ou então o fisco cobrar esse imposto de renda. Ô, fulaninho, vem cá. Você não pagou imposto de renda? Vou te inscrever em dívida ativa. Ele não vai te cobrar, porque a Procuradoria suspendeu os atos de cobrança. Eles não estão protestando. A Procuradoria da Fazenda Nacional, as Procuradorias Estadual e Municipal. Elas não estão protestando, elas não estão lavrando autos de infração, os processos administrativos estão paralisados, com prazos prorrogados, mas ela vai lançar e ela vai esperar. Quando chegar a hora, ela vai te cobrar. Você não precisa esperar isso. Faça antes, se antecipe, faça uma ação judicial, ela vai ser notificada. Olha, esse fulaninho aqui pediu a prorrogação do imposto de renda e da contribuição social. Ela tem uma liminar, porque você vai conseguir eliminar, isso é certo. Como a gente costuma dizer no meio jurídico, é causa ganha. É certo, essa liminar é certa, e é uma liminar que sai rápido.
Tem liminares que estão saindo no mesmo dia. Tem liminares que já demoram 2 dias, dependendo do dia que você distribuir. Em regra, a gente fala que uma liminar que sai rápido, ela demora até 2 dias, se você não for lá cutucar o juiz. A gente costuma cutucar, a gente não costuma não deixar. É que agora os tribunais estão fechados, até para cutucar o juiz está difícil agora. Mas, assim, não deixe o fisco vir atrás de você. Se antecipe. Faça uma ação judicial. Olha, eu cumpri todas as minhas obrigações, mas eu não tenho condições de pagar esse imposto de renda. Eu não tenho condições de pagar esse ICMS, é um absurdo. Eu não tenho condições de pagar agora. Eu vendi, mas eu só vou receber em julho. Eu não tenho condições de pagar isso agora. Então, você demonstrando o seu estado de necessidade, você consegue. Você não precisa se constituir em mora. Considerando essas questões tributárias e trabalhistas, eu acho que a gente pode já abrir para perguntas, né? Porque aí a gente responde pontualmente. Olá, voltei. Oi, voltou? Muito bom. Nossa, me estendi demais. Não, tá excelente. Acho que tem muita... Me estendi demais. O assunto é complexo, né? É muito. Muita dúvida em relação. Se for falar ponto a ponto, que cada um tem que fazer, teria que fazer uma de tributário, uma de trabalhista e uma de civil. É verdade. Mesmo assim é capaz de faltar tempo. Vai faltar. Mas tá ótimo. Inclusive, você estava falando aqui, é complicado, né? O governo dá com uma mão, mas tira com a outra, né? Tira. É sempre assim. Tira. Né? E vai tirar, já. Pois é. E o que eu estou vendo também do meu lado aqui, a gente pode falar como empresário, né? É que, pelo que eu tenho visto, nosso e de vários aí, é que a prefeitura e o governo estadual não estão ajudando grande coisa, né? O que está vindo do federal, né? Porque do nosso querido prefeito e governador tá complicado, né? Nada. Eles, assim, quem não é do Simples Nacional não teve nada desses governos. E quem é do Simples Nacional teve, porque o ISS e o ICMS está embutido lá na DAS federal. Exatamente. Mas o restante não teve nada. Então, por isso que tem que entrar com ação judicial. É o que eu falei, não espere vencer. Não deixa para lá. Não vai assumir nesse passivo tributário, porque a conta vem e vem grande. Até você se defender, a pessoa é advogada e vai falar. Aí você tem que contratar um advogado. Aí você vai pagar um advogado. Aí só vai virando um passivo civil, trabalhista, vai virando uma bola de neve. E a gente tem que sair disso bem. Então, se antecipe. Não espera chegar julho para pensar, nossa, e agora? Estou vendendo, o que eu vou pagar? Você vai ver que você tem um monte de conta para pagar e as procuradorias vão estar em cima de você cobrando. E essa é a hora de salvar dinheiro, né? Não de gastar mais. Exatamente. Então, a questão do contrato de trabalho, se você pode reduzir agora, porque você não sabe como é que vai ser daqui para frente, reduza, espere, converse com o seu empregado. Senta à mesa e fala, olha, não tem condições de continuar assim, vamos reduzir. Não quero. Assim, como eu te falei que eu tive isso até na minha família. Não quero reduzir, não quero suspender. O que você faz? Então eu vou rescindir o contrato com você. Aí você pode, porque você fez de tudo, a pessoa não quer e a carta proposta. André, nós somos parceiros, eu não sei nem se você já conversou com isso, a Caroline, nossa querida doutora Caroline Martinez, eu não sei se você conversou isso com ela, faça a carta proposta. A gente conversa bastante com vocês nesse momento. Né? Faz a carta proposta, faz ele assinar, mas já tem um acordo. Faz a carta. Amanhã ou depois ele vai falar, nossa, fui assediado. Infelizmente, a gente sempre tem que pensar no pior nessa situação. Eu acho que o grande negócio agora é todo mundo entender que está literalmente todo mundo no mesmo barco, né? Exato. Tanto a empresa quanto o colaborador, etc. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente sempre ser transparente, mostrar para todo mundo a nossa boa vontade. É o que a gente costuma fazer sempre. Quem trabalha lá na My Place Office está acostumado. Mas a gente teve, no nosso caso, muita transparência e do lado de lá dos nossos colaboradores, a gente sempre teve uma compreensão bem grande da situação, tanto é que a gente está fazendo de tudo para manter todo mundo e fazer da forma que dá. Eu acho que esse é o grande negócio nesse momento, é você, como você falou, sentar para negociar, seja com quem for, com fornecedor, com colaborador, com banco, com qualquer coisa. E eu acho que o mais importante é manter a equipe saber que pode contar com você também. Exato. Isso que é o grande negócio. Em julho ele vai querer trabalhar, né? Exato. Então, eu acho que o caminho é esse. Vamos ver as perguntas. E deixa eu ver aqui se já está subindo. Tem aqui já. Olá, Fernanda. Se eu estou no lucro real e atrasei as obrigações acessórias, qual é a penalidade? Quer dizer, acho que se eu atrasei para entregar, o que acontece? Você vai ter multa, né? Você vai ter uma multa...
A DCTF, por exemplo, que eu falei, a DCTF Web, ela é uma obrigação acessória que foi mantida. A DCTF, ela tem uma das multas mais pesadas e uma das multas que eu acho, assim, absurda. A gente já entrou em discussões judiciais justamente sobre essa multa. Ela vai de 1 a 2% dos tributos declarados. Então, assim, e tudo, na DCTF você declara imposto de renda, PIS, COFINS, você declara tudo. Você vai ter uma multa de 1 a 2%. E ela não é fracionada, ela é inteira. Ah, mas eu entreguei, foram só tantos dias. Não fraciona. O judiciário é bem desfavorável em relação a essa discussão, se essa multa é legal. Infelizmente, a discussão, a decisão que tem nos trazido é uma derrota no sentido de você vai ter que pagar essa multa de 1 ou 2%, a que foi imposta. Então, se você não está, entregue. É o que eu te falei, se antecipe. Chega lá no contador, tá tudo aí? Tá tudo certo? Então, entrega. Aí não tá, então o que tá faltando? O que tá faltando para eu entregar? Corre lá. Ah, eu sou do Simples Nacional, tá tudo prorrogado. Mas já tá tudo certo? Seu contador já tem todo o seu documento para fazer o seu livro caixa? O livro caixa é um documento sensível de quem está no Simples Nacional. Tá feito. As obrigações, os valores que eu paguei, os valores que eu recebi, eles estão lá bonitinhos, tá tudo feito. Já que tá prorrogado, dá uma olhada. Pede pro seu contador e fala, você pode me dar meu livro caixa? Eu quero dar uma olhadinha. Por que acontece? Ah, tá tudo prorrogado. É o que eu falei, não deixa correr solto. Porque a conta chega. E assim, você sempre tem que demonstrar a sua boa-fé. Não deixa correr. Veja se tá certo. Tá tudo ok? Entrega a minha obrigação acessória. Ah, mas vai vencer só em julho. Não, tudo bem. Já me manda a guia, por favor, que eu já quero deixar programado. Então, se antecipe. Não espere. Corra, nem que você tenha que... Ai, olha, não, eu não mandei todos os documentos pro meu contador. Olha, advogado, eu não paguei março, não paguei abril e já não vou pagar maio do meu imposto de renda e eu tô no lucro real ou tô no lucro presumido. O que eu faço? Faz a ação judicial, pede para prorrogar. Pelo menos o tributo você prorroga. As obrigações... Mas eu não entreguei nem a obrigação acessória. Entrega as obrigações e faz as obrigações e entra para a ação judicial. Correndo. Corra. Não espere. Não espere chegar maio, não espere chegar junho, que aí já vai estar tarde. Você vai ter que se defender, provavelmente, vai virar uma discussão judicial que vai seguir por um tempo e é desnecessário. Muito bem. Deixa eu ver qual que é a próxima. Olá. O pedido de suspensão de IR e o CSLL deve ser feito por medida de segurança? Deve ser mandado de segurança. Mandado de segurança, sim. Sim, considerando a tramitação dele, mandado de segurança não, desculpa. O do IR da CL não é mandado de segurança. Você vai fazer uma tutela de urgência. Você faz uma tutela de urgência. Mandado de segurança seria, no caso, se você tivesse o fisco te cobrando já. Aí você fala, olha, esse ato coator aqui, aí você vai contra o ato coator. O mandado de segurança é quando o fisco vem para cima de você. No caso, você está se antecipando, então você está pedindo uma tutela urgente. Você fala, juiz, é urgente, eu não posso pagar. Eu não tenho condições de pagar. Então, você vai fazer uma tutela de urgência. Uma tutela antecipada com pedido de urgência. Muito bem. Vamos ver a próxima. Olá, após o período de diferimento, teremos meses com tributação dobrada. Pela sua experiência, você acha que algum parcelamento tipo refis poderá ser oferecido? Boa essa pergunta. Eu acho que, assim, provavelmente o governo vai fazer alguma forma de parcelamento, mas a gente teve recentemente aquela MP do contribuinte legal. Eu não me recordo agora o número dela, eu até escrevi um artigo sobre essa MP do contribuinte legal. E o que essa MP ela permite? Ela permite a transação. Você transaciona com o fisco federal, no caso, né? Que o refis geralmente ele é federal. Então, eu estou falando no âmbito federal. Provavelmente virá um parcelamento, mas os contribuintes poderão se valer no âmbito federal da MP do contribuinte legal. Você pode ir até o fisco e falar, olha, eu tenho uma proposta que é uma transação com o fisco. Isso não era regulamentado. Eu esqueci o número da MP. Caroline Martinez, você está nos assistindo? Vê o número da MP. Enfim, a MP, ela permite você transacionar com o fisco. Você vai no fisco e fala, olha, eu tenho tantos mil de débito de imposto de renda, de débito de contribuição social, de PIS e COFINS, de IPI, do que for.
eu tenho esse débito, eu quero pagar, só que eu não posso pagar à vista. Como que eu posso pagar? Eu posso pagar parcelado, em até 60 meses, ela tem os critérios específicos, deixa eu ver se eu acho essa MP aqui, ela é bem, eu tenho um artigo escrito. Ela, não vou conseguir achar. Ela permite que você transacione com o fisco para débitos inscritos em dívida ativa, que, né, se você não se antecipar e deixar correr, é o caso, e você pode transacionar com o fisco. Eu acredito que virão parcelamentos, principalmente dos governos estadual e municipal, porque eles, para quem não está no Simples Nacional, eles não prorrogaram, então, assim, as pessoas, os contribuintes, eles, se não tem a medida judicial agora, eles ficam sem caixa e depois, lá no futuro, eles vão ter o imposto para pagar. Ok. Quando chegar lá, e aí? Eu tinha que pagar 10, só que agora eu tenho que pagar 20, porque eu tenho que pagar aquele de maio e esse de julho. E eu não tenho 20 para pagar. Então, eu acredito que essa transação será feita e os parcelamentos serão apresentados, serão instituídos pelos fiscos, porque é uma situação inusitada, é tudo muito diferente. Eu acho que é o momento que o país talvez se reinvente, né? A gente está numa situação de se reinventar, o fisco de cobrar e o contribuinte de pagar e prestar informações e declarações. Eu acredito que virá sim, virá sim. Isso, MP 899 de 2019. Olha, obrigada, André, foi você que fez essa cola, né? Não fui eu não sei quem fez, deve ser o nosso backstage aí, deve ser o Léo, ou a Ju, não sei, alguém tá de olho aí. Mas, estava falando do refis, né, eu acho que, com certeza, a prefeitura, por exemplo, tem que fazer alguma coisa, seja um PPI, ou seja algo parecido, que a gente sabe que de vez em quando tem que ser feito, né. O governo estadual, se não ajudou, vai ter que ajudar, porque é melhor parcelar e todo mundo poder pagar e o governo receber, do que ninguém conseguir pagar e o governo não conseguir receber, né? Então, a gente imagina que o caminho seja esse, né? A gente quer pagar, mas o governo tem que ajudar um pouquinho. Tem, e assim, pensando no âmbito estadual, a maior receita do estado é o ICMS. Pensa quantas empresas vão deixar de pagar agora e quando chegar lá vai ter que pagar dobrado, como foi a questão, né? Se ele não parcelar, ele não vai receber nada. Ele vai receber o do mês, que não vai estar vencido, e ele vai ter um vencido para o próximo mês. Ou seja, é justo esse contribuinte ser penalizado depois, que ele vai ter que pagar dobrado? Aí lá ele vai ter juros e multa, ele vai se constituir em mora? Então, qual foi a finalidade de prorrogar tudo se chegar lá ele não vai poder me ajudar de novo? Não, porque eu não vou pegar dobrado. E para pagar um já não vai ser fácil, imagina pagar em dobro. Assim, eu não vou prestar 2 serviços, vamos supor, eu não vou prestar 2 serviços de industrialização. Eu não vou receber 2 vezes, eu vou receber um só. Então, eu vou ter que pagar um vencimento. Então, eu acredito que o governo vai ser razoável e vai cobrar na proporcionalidade. Esses valores, eu acredito que serão parcelados. A gente tem fé, né, que serão parcelados. Mas é isso mesmo. Vamos ver mais alguma. Olá. Eu acho que quem mandou a MP foi a Caroline. Ai, Carol, obrigada. Até porque eu acho difícil que alguém que não seja advogado ia saber dessa MP, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Olá, como vai ser o parcelamento do Simples Nacional? Vão ter várias opções ou não? O parcelamento do Simples Nacional para essa questão do futuro, do pagamento, é isso? Eu não sei. Mas, assim, a gente só vai saber quando for instituído. Eu acredito que seja no mesmo padrão do último que teve, né? Teve um parcelamento de Simples Nacional. Eu acredito que vai ser no mesmo padrão do último que foi. Não tem como a gente dizer como se vai ter várias opções. Vai ter que esperar. Mas eu acredito que assim como a transação tributária, enfim, quando chegar o momento lá em julho, o governo vai rever essas questões. E o governo federal, apesar de algumas situações estranhas que aconteceram, ele se antecipou à calamidade financeira, a esse impacto financeiro na vida das pessoas, né? Porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho como trabalhar. Então, assim, é econômico e financeiro. Eu não tenho o que fazer e não tenho de onde tirar. Então, eu acredito que o governo vai dar opções e vai ser mais flexível, porque senão o país vai quebrar. Porque ninguém vai pagar imposto. Sem imposto não tem dinheiro no caixa do governo. Se não tem dinheiro no caixa do governo, o país quebra. E é o que a gente não quer e o que o governo não quer, né?
Exatamente. Meio trazendo para o meio privado é o que todo mundo tem feito, né? Todo mundo está se ajudando dentro do possível, o governo tem que ajudar dentro do possível. Exato. Exatamente. Vamos lá ver. Olá, por quanto tempo posso atrasar a entrega das informações sem multa? Você não pode atrasar a entrega das suas informações sem multa. Se você atrasou, por exemplo, que eu falei da DCTF, se você atrasou a entrega, vamos colocar assim, era até o dia 20. Se você transmitiu no dia 21, ele pode lançar a multa contra você. Então, o ideal é que o contribuinte não entregue as obrigações acessórias atrasadas. A obrigação acessória, a DCTF, a declaração do Simples Nacional, o FD-REINF, FD Contribuições, para que serve? É para o fisco olhar para você mesmo, ele quer saber o que você está fazendo. E é você que tem que falar para ele. Ah, mas o fisco vai cruzar informações, porque eu estou falando para ele aqui no meu FD Contribuições que eu tive um faturamento do FD Contribuições, para quem não sabe, é a obrigação acessória para quem não está no lucro, para quem não está no Simples Nacional, para quem está no lucro real, ou presumido, onde você informa o valor da sua base de cálculo, onde você apura o seu PIS e a sua COFINS. Então, assim, ele vai falar para você, me fala para mim, por favor, fala para mim como que foi a sua base de cálculo, qual foi o seu faturamento, se você é do lucro real, você tomou crédito de quê? De quais aquisições? Dessas aquisições, aí ele pega a sua declaração, vai lá na pessoa que vendeu para você e pega a dela. Ele vai cruzar. Mas ele vai fazer só isso? Não. Ele vai cruzar a declaração onde você informou a sua apuração, no caso, você que não é do Simples Nacional, a declaração onde você informou a sua apuração, a declaração onde você informou que você pagou ou não o tributo. Ele vai cruzar tudo isso, ele vai cruzar a apuração do seu imposto de renda, porque lá no seu imposto de renda você vai informar quanto que foi, seu faturamento. Ele vai cruzar tudo isso, aí ele vai lá no banco, o banco vai fazer aquela informação, aquela declaração financeira, ele vai lá no banco, ele pega a movimentação, tem empresas hoje em dia, a maioria, principalmente prestadores de serviços de micro e pequenas empresas, tem a movimentação do cartão de crédito da pessoa jurídica, ele vai lá e pega a movimentação no banco, ele cruza tudo isso. Deixa eu ver se você está recebendo isso mesmo. Uma perninha que não casou já vem atrás de você. Por isso que tem que ter muito cuidado com as obrigações acessórias. Não atrase. Se você está atrasado, não se desespere. Só entregue o quanto antes. E se você atrasou a declaração e não pagou, faça a declaração, entre com a medida judicial, consiga a prorrogação do imposto de renda e da contribuição social, porque o PIS e a COFINS já estão prorrogados mesmo. Pelo menos você não vai ter os juros e multa desses tributos. Mas o ideal é não entregar atrasado. É o poder de polícia do Estado e o dever do contribuinte de informar. Uhum. Infelizmente. Eu sou tributarista, mas é infelizmente. É para isso que é bom ter para isso que é bom ter um tributarista, porque senão a gente fazia sozinho, mas não dá, né? Sério, né? Não dá. Precisa não de dá, vocês. Fosse fácil. O mal necessário. Exatamente. Vamos ver. Olá, é possível entrar com uma ação pedindo prorrogação do IPTU ou mesmo um desconto? Eu acho que isso pode valer para o ICMS também, não sei. Sim. O IPTU é um tributo, um imposto, né, estadual. Aliás, IPTU, municipal. Assim como o ISS. Se você está pagando o seu IPTU parcelado, se você não pagou único, você tem as parcelas, acho que até outubro, né, acho que são 10 parcelas, você pode entrar com uma ação pedindo a prorrogação. Acho que desconto no valor lançado, você não vai conseguir isso agora, porque aí você já vai entrar na discussão do mérito do IPTU. É devido, vamos supor, você tem um IPTU que foi lançado contra você no valor de R$10.000. Mas é devido esse IPTU agora? Eu tô achando que tá demais. Lançou uma metragem que não é minha. Não, esse imóvel não é meu. Se esse imóvel não é seu, aí você já pode entrar com mandado de segurança, porque você teve um lançamento contra você. Essa medida seria assim, porque o fisco veio contra você. Agora, se você, não, o imóvel é meu, eu estou pagando parcelado, só que agora eu não estou conseguindo pagar essa parcela, você pode entrar com essa ação de tutela pedindo a prorrogação do vencimento das parcelas X, Y, Z do IPTU. Vale para o IPTU, vale para o ICMS no estadual, vale para o ISS na prefeitura também. As taxas de fiscalização, não sei se você já teve o lançamento
você tem que pagá-las agora, vale para qualquer tributo, para taxas, tudo que você se encontrar e vir uma situação de ameaça de manutenção, de necessidades básicas e prioritárias, por exemplo, no caso do empresário, manutenção da folha de pagamento ou dos acordos de redução da jornada de salário ou de suspensão do contrato com a manutenção do local, porque às vezes você suspende o contrato, mas o local tem água, tem luz, tem um aluguel, às vezes a ameaça de pagar isso tudo por conta do IPTU, porque tem IPTU que é alto, a gente sabe que é alto, de repente o IPTU, não sei, digamos o IPTU uma parcela mais baixa, R$100, 200, 300, R$500, que seja, mas de repente o valor do IPTU é o valor da conta de luz do lugar, para você mantê-lo. Ah, mas eu não tô funcionando, tá fechado. Mas tem as taxas, né? Tem a taxa da luz, tem a taxa as taxas de consumo mínimo, né? Da luz, da água, tem a telefonia. Então, assim, você tem que demonstrar, olha, se eu pagar isso, eu não pago tal coisa. Ó, se eu pagar o IPTU, eu não vou conseguir pagar nem a telefonia. Quando chegar lá em julho, quando eu tiver que voltar, vou ter que ter outro telefone. Eu sou um comércio, meu telefone é minha referência. Eu sou um prestador de serviço, meu telefone é minha referência. As pessoas falam comigo no WhatsApp. Eu sou uma e-commerce, eu preciso de internet. Se eu pagar essa parcela de IPTU, eu não vou pagar a internet. Então, você demonstrando isso, você consegue prorrogar a parcela do IPTU, sim. Muito bom. Eu acho que o mais importante é manter principalmente a folha de pagamento dos seus colaboradores e tudo mais, e a tua estrutura podendo funcionar. Exatamente. A gente paga, mas não vai ser a prioridade se não der, né? Claro, exato. Não é o primeiro que você vai pagar. Como você falou, o imposto até do nome já vem, né? Ele é imposto a você, né? Você tem que pagar, não é que você gosta. Né? Exatamente. E o que eles estão querendo fazer, que é o empréstimo compulsório, esse é o pior, na minha opinião. Né? Porque, além de todos os outros, quando ele vem para morder mesmo, porque o governo vai precisar, ele é instituído por um período de tempo, vamos supor, no caso, que eles estão querendo fazer, eu esqueci agora dos dois, acho que são 10 meses, sei lá, não me lembro agora o período, mas ele é instituído por um período e você paga por aquele período. Esse empréstimo compulsório, depois eles têm que te devolver, tem empréstimo. É assim, é a situação de contribuinte emprestando para o fisco, só que eu sou obrigada a emprestar, porque vem como forma de imposto. Imagina. Então, ele vai me devolver. Mas, assim, ninguém vai pagar de bom grado. Não vai ser uma coisa tranquila. Né? Fora a insegurança, né? Exatamente. Então, quando chegar lá o momento, como a gente não sabe o que vem, a insegurança, você tem que estar bem. Você não pode ter passivos desnecessários. Aliás, você não pode ter passivo nenhum. Evite passivos, para você chegar lá bem. Ótimo. Essa eu já falei, da prorrogação do ICMS, acho que você falou junto com a do IPTU, né? Isso. É possível prorrogar o ICMS ou algum desconto, eu acho que a ideia é a mesma do IPTU aí, no caso. Uma é municipal, a outra é estadual. Isso. Tá ótimo. Olá, você acredita que existe alguma forma de flexibilizar as decisões judiciais trabalhistas nesse período? Acho que isso quer dizer assim, será que nesse período as demandas trabalhistas vão ser menos rígidas pelo juiz, alguma coisa assim? Será que os juízes vão ter um pouco mais de flexibilidade em relação à empresa e ao colaborador? Eu acho que é isso, por ser uma pandemia, etc. Sim, eu acredito que sim, porque o empregador que está sendo acionado judicialmente, neste momento, ainda que seja um fato passado, mas a ação judicial trabalhista, ela visa o quê? Pagar. É dinheiro. Se eu, agora, não tenho dinheiro para te pagar, adianta o juiz me condenar em 100 mil reais, eu vou falar, juiz, primeiro, para eu recorrer dessa decisão, eu vou ter que pagar os 100 mil reais, vou lá depositar na conta do juiz, senão eu não recorro. Ele já me impede de ter o direito ao duplo grau de jurisdição, a questionar aquela decisão dele. E você vai me condenar em 100 mil? Não vou pagar. Deixa vir a cobrança, deixa penhorar, não vai ter nada na minha conta mesmo. Então, assim, como eu falei, o que a gente tem visto nas decisões sempre é um momento de necessidade. Tem vindo muito isso, é necessidade. A urgência é a necessidade de se manter a necessidade das necessidades básicas, né? Então, não adianta o juiz condenar uma empresa agora e fazer penhora online, sair fazendo aquela devassa, né, que a gente costuma ver quando tem processo trabalhista e direito trabalhista. Não adianta isso, e os juízes sabem disso. A gente tem sentido essa
essa, esse cuidado do juiz, porque o momento é assim, hoje eu estou sendo acionado nesse processo trabalhista. Amanhã eu vou ser acionado pela cobrança, eu vou continuar não tendo dinheiro. Então, assim, eu acredito que vai ser flexibilizado e eu acredito que já estão sendo flexibilizadas, né? Ainda que haja um direito, vamos dizer, né, o direito trabalhista ele é sempre muito valorizado, né? Ele é muito valorizado. Então, mesmo ele sendo um direito muito valorizado, é claro que ninguém vai fazer nada para prejudicar aquele direito que é evidente. Olha, eu não recebi hora extra. Não recebi hora extra, não fiz isso. Mas é aquela questão da mesa de negociação. Você vai negociar judicialmente, você vai propor um acordo. Você fala, olha, juiz, eu não posso pagar 100 mil. Eu vou poder pagar tanto e a partir de tanto, porque olha a minha empresa, como que está a situação da minha empresa. Os empregados que eu tenho hoje estão com suspensão de contrato ou redução da jornada então, do salário. Eu vou pagar a partir de julho, não sei nem qual é a renda que eu vou ter em julho, como que a minha empresa vai estar lá em julho. Eu hoje, pela minha situação, eu posso garantir que eu pago X. Você pode oferecer, sei lá, metade, não sei. Vai depender da sua empresa. Você fala, ó, eu posso me comprometer a pagar X porque eu não quero me constituir em mora. Você não precisa se constituir em mora nem nesses acordos. Assuma o que for possível. Né? Então, assim, eu acredito que serão flexibilizadas e já estão sendo flexibilizadas. Eu acredito que tem a Justiça do Trabalho já se faz muito acordo, né? Isso é uma novidade no tributário. Essa MP do contribuinte legal, não existia essa norma regulamentando a transação tributária, que seria o acordo tributário, né? Não existia isso, não podia. Isso no trabalhista é o carro-chefe, né, de muitas ações. São feitos acordos e acordos e acordos. E agora é o momento de mais acordos ainda. Então, eu acho que a mesa de negociações na Justiça do Trabalho, inclusive flexibilização, o próprio juiz vai falar, meu filho, não adianta você cobrar tudo. Essa empresa não tem, você vai ficar sem receber. Tem muitos juízes trabalhistas que às vezes fazem isso, né? Ó, tem certeza que você não vai aceitar o acordo da empresa? Eles não têm dinheiro, né? Tipo assim, você vai ganhar, mas não vai levar. Então você tem que ganhar e levar. É igual às ações tributárias, você tem que ganhar e levar. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar nas ações tributárias, do âmbito tributário. Se você é contribuinte não lucro, não simples nacional, se você é lucro real ou presumido, e não discutiu, não entrou com as ações para discutir, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para reduzir o PIS, não entrou com a ação, exclusão do ISS, se você é um prestador de serviço, da base de cálculo do PIS e da COFINS, entre com as ações. Pede a liminar, deixa lá, porque você já vai reduzir o PIS e a COFINS, que você vai prorrogar para julho, você já vai prorrogar menor. Você não vai prorrogar aquele PIS grandão, para depois ter que voltar e rever tudo, entendeu? Então, tem várias discussões tributárias, várias teses tributárias que você pode aproveitar para entrar com a ação, para você já prorrogar um tributo menor, ou pelo menos para você já ter essa discussão. Até julho, os prazos judiciais estão suspensos, o judiciário está meio paralisado, tem decidido pouco, os processos têm pouco se movimentado, por conta do isolamento, do distanciamento social, né? Mas quando chegar lá, você já vai ter essa ação. Faça suas obrigações acessórias, entregue e pense nas medidas judiciais, o que você pode fazer para reduzir a sua carga tributária lá em julho, um planejamento tributário, olha, eu estou fazendo isso, veja se está certo, tente corrigir. O máximo que você puder arrumar a casa, arrume, porque o fisco virá. O fisco virá. E a Justiça do Trabalho também virá, porque esses empregados que se sentirem lesados, eu não queria que suspendesse, reduziu, mas não me deu a estabilidade, se resguarde, porque a conta vai chegar. Vamos ver qual outra. Olá, todos os colaboradores na minha empresa tiveram a redução de salário. Alguns estão querendo pedir demissão para ficarem com o seguro-desemprego e o auxílio do governo. O que você acha? Olha, eu estou olhando, pensando no lado do empregado. Deixa eu só colocar minha bateria aqui, gente, que eu nem vi que não estava ligado. Só um minutinho. André, você pode entrar aqui, por favor? Peraí. Fica à vontade. Peraí, que eu não vi que não estava conectado. Só um minutinho. Bom, já ela volta, é rapidinho.
Mais uns 2 minutinhos, a gente continua. Fiquem aí, hein? Ninguém vai embora. Por favor. Não vou dar a minha versão, porque deixa ela falar primeiro, né? Depois eu falo o que eu acho. Pronto, desculpa. Podemos? Podemos. Olha, eu acho que, assim, se você fez o contrato de redução de salário, você está cumprindo, você já informou, já fez tudo, e a pessoa quer ficar com o seguro-desemprego, que no caso é o auxílio emergencial, né? E ela quer ficar com o seguro-desemprego e o auxílio emergencial, eu não sei, eu não faria isso. Se ela quiser pedir demissão, se ela pedir demissão, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego, né? Porque o seguro-desemprego é para quem é demitido sem justa causa. Se eu peço demissão, eu não tenho direito ao seguro-desemprego. Então, assim, eu acho que o funcionário não está bem informado. Se você não tem justo motivo para demiti-lo, eu não demitiria. Esse funcionário, ele trabalha com você, ele é da sua equipe, você já fez a redução. Se ele quiser sair, ele vai pedir demissão, ele vai ficar só com o auxílio do governo. Aí ele vai ficar, aliás, ele vai ficar só com o seguro-desemprego. Não com os dois, não tem como. Porque, a não ser que você demita, sem justa causa, mas aí depois lá em julho você vai contratá-lo de novo. É uma situação para se pensar. Mas eu não sei por que o empregado pensaria nisso, porque vai aumentar o valor? Acho que sim, né? Porque ele ficaria com o auxílio e o seguro-desemprego, mas aí ele vai ficar desempregado lá em julho. Eu não faria isso. Eu falaria, olha, eu não tenho como te demitir, eu não tenho motivo para te demitir, se você quiser, você pede demissão, só que se você pedir demissão, você vai ficar sem seguro-desemprego, né? Porque você precisa desse empregado, você vai precisar dessa mão de obra mês que vem, em junho, em julho. Aí é o risco que você pode pensar de contratar uma nova pessoa, treinar essa nova pessoa. Nesse momento, você tem que pensar na sua empresa também, não só no empregado. Para ele, pode ser bom você fazer a demissão normal, demissão sem justa causa, para ele garantir o seguro-desemprego, mas e para você, empresa? Né? Para você, empresa, que vai ter que contratar e treinar uma nova pessoa. Nesse momento, você tem que pensar como empregador, né? Eu acho assim, se eu fosse o colaborador, quer dizer, para que você vai querer sair, seja sendo demitido ou não, depois você vai ter que se recolocar, e nessa situação em que a gente está, a recolocação pode demorar muito tempo, então muito melhor você ficar, não sei qual é o termo, mas enfim, de stand-by lá esperando e recebendo o salário, mesmo que seja do governo, né, o 100% do governo, do que se arriscar a sair e não conseguir voltar depois. Exatamente, exatamente. Eu acho que, pensando como empregador, eu falaria, eu não tenho motivo para te demitir, eu não vou te demitir, não tenho justa causa e não quero te demitir. Se você quiser, você pede demissão. Se você pedir demissão, você vai perder o seguro-desemprego. Nesse momento, você tem que pensar na empresa. E ele fala para ele, meu filho, se em julho, você acha que você vai arrumar emprego? Não vai. E outra, né, a única vantagem que eu vejo nesse negócio todo é caso você demitisse, a pessoa ia poder sacar o FGTS. Acho que só isso. Talvez fosse pedido de demissão? Não. Se nós demitíssemos, né? Não, eu demiti, tudo bem, eu empresa. Tá bom, ele vai lá e saca o FGTS dele. Mas, tirando isso, não tem vantagem nenhuma. E aí ele saca o FGTS, usa o FGTS em 3 meses, 4, e continua desempregado. E assim, a pessoa, quando a experiência que a gente tem, quando a pessoa ela chega no patrão e faz essa proposta, ela não tem muito tempo de casa. Então, assim, o FGTS dela é menor, ela não vai ter tanto tempo de pagamentos de FGTS, talvez o seguro-desemprego dela nem atinja 5 parcelas, seja 2 ou 3, e aí em julho ela vai voltar e vai falar, olha, empregador, eu pedi demissão, mas tem como você me recontratar? Porque agora eu não consigo emprego, estou aqui, não tenho seguro-desemprego mais, porque já eram só 2 parcelas ou 3, então eu acho que tem que pensar como empregador e falar, não vou te demitir. Aí se ele quiser pedir demissão, não quero continuar, aí você demite. Mas eu não faria isso. Eu não faria isso e conversaria com esse empregado. Fala, olha, você tem certeza que você está fazendo? Você tem noção que em julho vai estar um monte de gente desempregada, porque já teve muita demissão. Muita demissão, em todos os segmentos, né?
prestação de serviço, comércio. Então, comércio é o que está mais sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Restaurante, bar, né? Exatamente. Então, assim, acho que conversar, né? Com certeza. Vamos ver. Olá. O mercado segurador está desobrigado de recolher contribuições previdenciárias. O projeto de lei está tramitando no Senado. Retira das seguradoras essa faculdade. Devo recolher? Se você está desobrigado e tem um projeto de lei, enquanto esse projeto de lei não virar lei efetivamente, você não deixa de pagar, você não é obrigado a pagar. Porque no direito tributário impera, ninguém é obrigado a... Bom, o artigo 5º da Constituição, né, não só no direito tributário, nós não somos obrigados a fazer nada senão em virtude de lei. No direito tributário, a gente fala que esse é o princípio da estrita legalidade, porque eu não sou obrigada a fazer nada se não tiver previsão legal, e não se pode cobrar tributo se não tiver lei que o institua. Então, assim, se você hoje não está obrigado e tem um projeto de lei falando que não, a partir de agora você vai pagar, enquanto esse projeto de lei não for aprovado, essa lei não entrar em vigor, ela não respeitar lá a anterioridade nonagesimal, que é no caso de contribuição, né, contribuição previdenciária, não respeitar a anterioridade, você não vai voltar a pagar, é só quando virar lei. E por enquanto tem um projeto de lei, a lei que te resguarda a não pagar, vamos dizer assim, que te isentou, que afastou essa contribuição do seu segmento, ela te resguarda pelo não pagamento, enquanto não vier outra lei revogando. Entendi. Muito bem. Eu acho que a gente ainda tem mais duas, se não me engano. Vamos ver aqui. Manda aí. Olá, o que você acha do artigo da imprevisibilidade? Como proceder se um cliente ou cita e diz que não vai pagar? Quer dizer assim, se aproveitar da situação da pandemia e da calamidade para não pagar e, enfim, simplesmente não querer pagar nada. Eu acho que, bom, aí é com você, eu tenho minha opinião. Olha, a teoria da imprevisibilidade é aquilo que eu comentei, né? No direito civil existe uma excludente da punibilidade nesse caso, é uma excludente dessa responsabilidade pela mora, e você não vai ter mora, ou seja, você não vai ter juros e não vai ter multa. Essa imprevisibilidade, olha, não tinha como prever isso no caso dessa pandemia. Vamos combinar, gente, até antes do carnaval, ou logo depois do carnaval, ninguém sabia disso aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas seguiam as suas vidas normalmente. Compravam, vendiam, programavam férias, viajavam. Então, assim, essa teoria, ela se aplica, mas como eu falei, ela não é uma carta branca. Não é assim, não vou pagar. Olha, eu não tenho condições de pagar agora, eu te devo tanto. Vamos prorrogar isso para julho, eu não tenho como te pagar agora. Não é assim, olha, não vou te pagar nunca mais esse valor, entendeu? Porque esse valor é devido. O que você pode ver é, olha, eu te devo 10 mil. Não vou te pagar isso agora. Eu vou te pagar isso a partir de julho em tantas parcelas. Sem juros, porque eu não estou em mora, não tenho como pagar. E sem multa, porque eu não estou agindo de má fé, eu estou agindo de boa fé. É o que eu falei, a imprevisibilidade, a excludente não é uma carta branca, você tem que se antecipar. Negocie, fala, ó, eu vou pagar parcelado, então, ó, eu vou pagar 5 mil reais agora e depois eu vou pagar parcelado. Ela se aplica à imprevisibilidade? Ela vai afastar a multa? Vai. Só que você também tem que agir de boa fé. Não existe assim, olha, deixei correr solto, como eu falei, correu, não vou pagar, aí lá em julho, quando acabar a pandemia, a gente vê tudo isso aí, não quero nem me preocupar, não tenho dinheiro, vou ficar me preocupando. Vou contratar advogado, não tenho nem dinheiro, vou contratar advogado. Conversa com o seu advogado. Conversa com ele e fala, olha, eu só tenho dinheiro para fazer ação, porque até para fazer ação a gente tem que ter o dinheiro, né? Das custas. Olha, eu não tenho dinheiro nem para fazer ação. Você pode até pedir a justiça gratuita. Nesse caso, olha, não tenho dinheiro para fazer ação, não tenho dinheiro para pagar advogado, meu restaurante está fechado, eu estou vendendo delivery, olha, eu vendia 10 não, eu vendia, sei lá, 150 rodízios na noite, vamos pensar num restaurante não muito grande e também não muito pequeno, restaurante médio, 150 rodízios de japonês, de comida japonesa na noite, numa noite, eu estou vendendo 20 no delivery. Eu não tenho condições de pagar advogado, não tenho condições de pagar nem as custas do processo. Então, assim,
entra com uma ação para mim, eu vou te pagar, faz um contrato com o seu advogado. Se você não o conhece, se ele já não é seu parceiro de trabalho, faz um contrato e fala, não, eu me comprometo, eu vou pagar lá em julho, só que eu preciso dessa ação, eu preciso que seja prorrogado o meu vencimento, e a pessoa não quer prorrogar, e eu não tenho como pagar. Então, assim, se o seu fornecedor fala para, agora vamos inverter a situação, e a pessoa me citou, olha, não tem como pagar, eu vou falar para ele, olha, vamos negociar, qual que é a sua proposta? Não pode ser, não vou pagar. Qual é a sua proposta? Ah, você não tem? Então, a minha proposta é que você pague assim. Aí você força a pessoa não falar. Aí você fala, ó, se você não me responder em tantos dias, eu vou considerar que você aceitou. Entendeu? Tudo você tem que fazer de forma, na boa fé. Notifica as pessoas. Manda aquela cartinha pelo correio. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar o correio. Sabe o que você faz? Coloca no envelopinho a cartinha, vai você mesmo lá no endereço. Se é um prédio, bate lá e fala, olha, eu tenho essa correspondência aqui, você pode, por favor, assinar esse protocolo? Ah, obrigada, assinou, pronto. Entendeu? Então, se resguarde, ela se aplica? Se aplica. Ela vai excluir a multa? Vai. Só que você tem que agir de boa fé, você não pode deixar correr solto, porque numa cobrança futura, mas nossa, mas você nem falou comigo. Entendeu? Eu fiquei esperando, eu estava contando com você, como você não falou nada, eu esperei o seu pagamento. Eu também tinha as minhas contas, esperei o seu pagamento. Como eu esperei o seu pagamento e não veio, eu tive que pegar um empréstimo para pagar a minha folha de pagamento. Eu tive que pegar um empréstimo para pagar a minha internet, porque eu sou uma e-commerce. Então, tudo tem os dois lados da moeda. Vai haver um equilíbrio? Vai. Tem que ter esse equilíbrio da relação. E o equilíbrio da relação jurídica, ela começa no momento da negociação. É nessa flexibilização de juros e multa. Tem que haver um equilíbrio. Você não pode, tá, mas eu também não posso. Como que a gente pode fazer? Porque se a pessoa falar para mim, olha, eu só posso pagar em julho, eu vou olhar para o meu caixa e vou falar, qual é a minha liquidez agora? Ah, a minha liquidez agora é de R$10. Quanto que eu tenho que pagar? 20. Peraí. Aí eu vou lá e vou tentar negociar, porque eu tenho um outro mês incerto. Agora, se a pessoa não me falar nada, eu vou contar com o valor integral. Por isso que a gente tem que falar que não pode pagar, e quem nos deve também tem que falar que não pode e como pode. Não é uma carta branca, não vou pagar nunca mais. Ou não vou pagar, não sei. Quando eu puder, eu pago. Não, não é não sei. Vamos fazer um acordo. A meu ver, o mais importante sempre é a transparência e a boa-fé, né? Quer dizer, não adianta você só tentar se beneficiar da situação, não vou pagar ninguém, pronto, acabou. Né? Tem gente que tá achando que é festa, não quer pagar ninguém, não quer falar com... Não, tá não pode ser assim. Na minha casa. Claro que eu acho que é claro que está apertado um pouco mais para todo mundo, uns mais, outros menos, mas o mais importante de tudo isso é você ter transparência e boa-fé e saber até quanto você pode negociar ou quanto você não precisa negociar. Posso falar por nós temos vários fornecedores que inclusive a gente não negociou nada porque não precisou, porque a gente acredita que esse fornecedor, o meu, não adianta eu ficar pedindo desconto para ele à toa, porque eu vou prejudicá-lo e eu tenho condição de pagar, então não vou só porque, tem o Covid, eu vou pedir desconto sem precisar, não é assim também. Exato. Eu acho que tem algumas coisas que você pede, outras que você não pede, depende do tanto que você vai conseguir. Quer dizer, não adianta também, sei lá, você pagar 100 e falar, vou te pagar 10, fica difícil, né, por mês. Exatamente. É complicado. Exatamente. Né? Acho que tudo é o bom senso e o equilíbrio. Né? Exato. A gente tem que ser razoável, né? Exatamente. Acho que é a última, Fernanda. Deixa eu só confirmar aqui. Última pergunta. Olá, posso utilizar justiça gratuita tanto nos casos da PF quanto PJ? Isso que eu falei agora, né? Se você contratar um advogado... mas eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Faz um contrato. Se ele não for seu parceiro, porque se você já tem um advogado que é seu parceiro, que já te faz alguns trabalhos de consultoria ou algumas ações... Eu tenho certeza que, como vocês têm um bom relacionamento, ele vai falar, não, eu faço ação para você, depois você me paga, vou te cobrar tanto, quando chegar lá a gente vê. Até mesmo porque a questão do pagamento dobrado, você vai ter tributos para pagar lá em julho, né, que foram prorrogados, você vai ter, se você suspendeu o seu contrato de trabalho por 60 dias, vai voltar, a sua folha de pagamento vai voltar. Então, assim, não tem como você falar para o seu advogado, olha, vou pagar, então tá, em julho você vai pagar como? Quando chegar lá em julho, você me deve R$1.000, você vai pagar como? Parcelado. Parcela de tantas, ou se for um advogado mais parceiro, vai falar, não, eu te conheço, já trabalho com você há muitos anos, quando chegar lá em julho a gente vê, faz um contrato, coloca isso, porque a justiça gratuita, ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Tem empresa hoje em dia, tem muitos comércios e restaurantes que não tem dinheiro para nada.
Para nada. Então, assim, você pode entrar no judiciário tanto para prorrogar impostos, quanto para prorrogar contratos, como eu te falei, do cartão de crédito. Você pode prorrogar o vencimento do seu cartão de crédito, porque muitas empresas movimentam o seu produto, o seu serviço, a sua matéria-prima, elas movimentam no cartão de crédito. Então, se você quiser prorrogar, você pode, olha, eu tenho um empréstimo, os empréstimos já foram mais fáceis, tenho um cartão de crédito, olha, eu tenho um fornecedor, eu tenho um contrato com ele de 2 anos, todo mês eu pago tanto, se eu não pago antecipado, ele não manda. Só que eu não tenho como pagar, notifico o fornecedor. Olha, tô fechado, não tenho como pagar, todo mês eu compro tantas embalagens, eu vou comprar menos, e eu não tenho como te pagar agora. Prorroga. Peça justiça gratuita, demonstre, vai lá na sua ação no judiciário e fale, olha, eu não tenho como pagar, olha meu livro caixa, olha quanto que eu tenho no meu caixa. E eu não sei, eu não tô vendendo nada, e mês que vem não sei como é que vai ser. Então, me libera, eu quero justiça gratuita. Tanto pessoa física quanto jurídica. É um momento, é aquela mesa de negociação. Até isso, os juízes vão olhar de uma forma diferente, porque, como eles falam, é a necessidade. Você vai pagar a custa do processo, porque você não quer se endividar, mas aí você não, eu não vou entrar com o processo porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não. Veja que é possível. E vai ser possível e vai ser deferido. Eu acho que é um momento diferente e é um momento de flexibilização, é aquele sopesamento. O que é mais essencial? É você se manter íntegro, se manter idôneo ou se endividar. Excelência, se você não me deixar a justiça gratuita, além dessa dívida aqui que eu estou tentando prorrogar, eu ainda vou arrumar mais outra. Então, assim, é um momento de sopesamento, de freios e contrapesos, né, que a gente fala. Então, vai ser sopesado. Você tem o direito de discutir, só que você também não pode, por conta de um processo, deixar de pagar a internet, o seu telefone, ou você não pode deixar de colocar a gasolina na moto dos seus motoboys que fazem entrega para você, que agora entrega tem muito, mas assim mesmo os pagamentos, as empresas que contratam esse tipo de entregas transportadoras, estou falando no caso de você vender produtos, elas estão pagando depois também, não está pagando imediatamente já, agora. Eles estão prorrogando, porque está tudo muito incerto, né? Então, a justiça gratuita se aplica assim. Então, quer dizer, na própria PJ, as custas judiciais, você consegue pedir a justiça gratuita, é isso? Você pede a justiça gratuita, ela vai te afastar do pagamento até, porque assim, dependendo da ação que você entrar, você tem aquela sucumbência do advogado, né? Olha, eu sou advogada, entrei com uma ação para você, aí você acionou a Maria contratou um advogado. No processo, no judiciário, o juiz vai falar, olha, o André ganhou, a Maria perdeu. Maria, paga 10% desse valor dessa ação para a advogada aqui, ó, dele que ganhou. Esse pagamento de honorários, a justiça gratuita vai tirar da Maria. Então, assim, e se você não paga, esse advogado vai cobrar, aí vai virar outro passivo. Mas e as custas para entrar com a ação? Também acho que vale a justiça gratuita para a PJ, não vale? Vale. Você pode pedir. Eu acho que, assim, como é um momento de emergência, você pode pedir a justiça gratuita, é que você vai fazer assim, quando você pede a justiça gratuita, nesse sentido, o juiz vai analisar isso antes do seu outro pedido. Mas se você não tem dinheiro, vale a pena. É que a gente não está conseguindo despachar com os juízes assim, você tem que ficar falando por e-mail, mas ele vai analisar isso antes. Então, se você tem condições de pagar as custas, pelo menos você PJ, paga as custas, porque ele já vai direto no seu pedido principal, ele não vai ficar analisando esse, não tem mesmo, comprovou que não tem condições, entendeu? Fica demorando mais, né, para entrar, se você demorar para comprovar. Né? Ele vai analisar isso, aí depois que ele se convenceu, ele vai para o pedido principal. Se ele não se convenceu, ele vai falar, olha, denega a justiça gratuita, recolhe as custas, depois eu vou analisar. Aí você vai ter que pagar, juntar, e vai voltar para o juiz. Nisso daí já passou 10 dias. Entendi. E você está sem a decisão. De repente você tem uma fatura, um vencimento daqui 2 dias, e você precisa de uma decisão hoje. Entendeu? Melhor você antecipar, pagar e depois você pede. Depois você pede, porque na sucumbência, se você ganhar a sua ação, você vai pedir a condenação da outra parte em honorários e custas. Essas custas, a outra parte vai pagar para você o que você teve que despender, entendeu? Entendi. Então, para a PJ, às vezes, no fluxo de caixa, naquele capital de giro, ela consegue colocar essas custas porque elas virão depois. E a decisão liminar vindo rápido é um processo que vai acabar rápido. Então, isso volta rápido para a empresa. Que as já custas te dá um fôlego antes. Né?
Exatamente. Entendi. Fernando, eu acho que foi a última. Eu queria muito agradecer aí sua presença. Imagina. Foi muito esclarecedor. Tenho certeza que se a gente ficar perguntando aqui, como você falou, o assunto é complexo. A gente poderia ter outra dessa inteira. Nós já estamos, acho que há 1 hora, mais de 1 hora e meia já. Nossa, 1 hora você e vê que o meia. tempo passa rápido, né? Mas Acho que eu falei muito. Não, que isso, foi excelente. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa. O material que você vai enviar vai ser muito bem-vindo, todo mundo vai poder consultar, inclusive. Qualquer dúvida, acho que é bacana você deixar os seus contatos lá, porque quem tiver alguma dúvida e tudo mais, se você permitir, entre em contato com você. Sim, não, pode, são os meus contatos pessoais. O André sabe disso, tem coisa que eu prefiro tratar nos meus e-mails pessoais, porque é o que eu vejo mais. É o que está na minha mão, está no celular, então pode ligar, pode mandar WhatsApp, esse celular que está no material é meu WhatsApp, pode mandar WhatsApp. Olha, Fernanda, eu não sei como é que eu faço para informar no e-social. Qual é o módulo? A suspensão do contrato de trabalho, eu vou informar como suspensão? É como afastamento? A redução é o quê? Como que eu informo lá? É onde que eu cadastro? Eu sei onde cadastra, é que o tempo é pouco. Se eu for ensinar a mexer no e-social e no empregador web, a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí eu teria que fazer umas telinhas. Não, mas não tem problema. Você responde as dúvidas que alguém tiver, não tem problema nenhum, e usa o material que você enviar. A pessoa que continuar com dúvida, entra em contato. Mas eu acho que o caminho é esse. De qualquer forma, assim, queria muito te agradecer mesmo, de coração. A MyPlace Office agradece aí pelo todo o seu tempo que você disponibilizou aqui com a gente. Queria agradecer todo mundo que viu, todos os colaboradores, parceiros, clientes, franqueados, sócios e todo mundo que está aí. Mais uma vez, muito obrigado. A gente tem a continuidade das nossas lives. Essa foi a 8ª, está aí no cronograma. Daqui a pouco vão chegar mais informativos sobre as próximas. E contamos com vocês todos assistindo, e você também, hein, Fernanda? Aproveita quando tiver um tempinho. Vem prestigiar. Mas eu assisto. Isso aí, vem prestigiar nossas lives. Tá Pode bom? deixar, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abraço para todos. Abraço, tchau, tchau.